ver você bem curioso. E se o Flamengo perde para o Santos nesse jogo agora de quarta-feira? Será que na próxima rodada... Ô Felipe Luiz, os seus dias ficam contados no Flamengo. Presta atenção, hein? Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Agradeço aí a participação de vocês. Vamos assistir aqui agora um corte do programa do Jogo Aberto e do programa do Neto. É daquele pique, né? A gente sabe que o Neto fala besteira pra caramba e o pessoal do Jogo Aberto também não tá muito atrás, não. Mas são dois programas que todo mundo gosta de assistir, gosta de ver a opinião aí desse pessoal. E vamos assistir e comentar em cima da opinião deles, né? Ver se eles têm razão no que eles estão falando. Beleza? Fica aí com a gente e bora ver essa brincadeira. Edu Dracena, qual é a resposta do Felipe quando ele retira mais uma vez o Pedro dessa lista de relacionados? Ele disse que ele passou uma semana treinando mal, os índices no GPS ruins e também não deu muito tempo para recuperar, né? É normal, Renata. Eu não esperava que o Pedro estaria convocado para o jogo contra o Santos. Até porque um dia para o outro não ia mudar o que o Felipe falou na coletiva. Então, eu acredito que vai ter que ter um tempo a mais para o Pedro treinar, para aí sim, de repente, ser relacionado. Agora, eu quero ver você bem curioso. E se o Flamengo perde para o Santos nesse jogo agora de quarta-feira? Será que na próxima rodada... Brinca pra caramba, no né? final de semana o Felipe convoca o Pedro? Ficou até um silêncio no estúdio quando ele falou. Santos não tá ganhando de ninguém, vai ganhar do Flamengo, tá de brincadeira. Não adianta pegar minha fala, não. Entendi. Fica nessa daí, achando que... Será que o Raio também cai no Brasil? O que é o Santos aí do PSG? E o Vila Belmiro, rapaz, Neymar voltando. O raio pra cair duas vezes no mesmo Na lugar. quinta-feira a gente conversa. Então eu vejo... Mano, os caras são muito O clubistas, Tuca e o mano. Enzo Fernandes são parecidos. Eu acho que já tem uma Aí você não vai querer... Zé Rafael Caicedo. Não, você não vai querer comparar também o Santos com o Grêmio. Não, Que também é uma laxa. Mas é isso que a gente tá falando. O Grêmio nem tá na história. O Grêmio São nem tá. patamares. O patamar do Santos é uma, o patamar do Grêmio é lá embaixo. Mas o Santos tá atrás do Grêmio na tabela. Mas, pô, Chico, vamos ver quem vai chegar Falar na de frente. realidade. E o Pedro? E o Pedro? Palpite! Eu vejo o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, Pedro, você causa vocês que discórdias entendem- aqui, Pedro. Vocês que entendem melhor do que eu de futebol, vocês têm opinião. Lá vem a porrada. Agora, a minha opinião é essa. Respeito todas que você tem. Vocês aí, entendeu? Então, faz parte. Palpite! Não, a Muito única bem. que eu não concordo é que o Santos vai ganhar. Capelanes, vemos essa situação. Vamos O fazer que eu uma falei aposta, aqui no mano. programa é que formou apostar, de uma hora para Zé. outra o time Pedro e o time Felipe Luiz. E agora é um contra o outro. E o que eu disse aqui é que só há um time chamado Flamengo. Então eles precisam resolver isso rápido, organizar. Porque o Pedro em forma e jogando bem é ótimo. O Flamengo precisa de alguém com essa característica. Hoje não tem um jogador com a característica do Pedro, a não ser o Pedro. Ah, mas o Wallace Ian tá aparecendo, mas tem mais mobilidade. É outra característica, na minha opinião. E aí eu pergunto, como aparar as arestas entre técnico e comandado? Rê, acho que todo mundo é homem nessa questão, né? Eu acho que tá todo mundo lá no dia a dia, senta, conversa e tá tudo certo. Eu acho que você precisa resolver da melhor forma possível. Vamos lá, pra mim tá todo mundo errado nessa história, tá? O Felipe Luiz, ele é colocado no pedestal por muita gente. Eu não sei o que o Felipe Luiz fez de tão importante assim pra ser colocado no pedestal intocável. Pra mim, erra a cúpula diretiva do Flamengo de expor uma situação pública, praticamente, para repórteres que acompanham o Flamengo, que o Pedro estaria à venda. Isso magoou o jogador. Que também não é flor que se cheire. Vamos falar a verdade aqui. O Pedro teve problema com o Rogério Ceni. Pedro teve problema com o Dorival. Pedro teve problema com o Sampaoli. Pedro teve problema com a antiga gestão do Flamengo. Pedro tem problema agora com o Felipe Luiz. Espera aí, será que tá todo mundo errado ou só o Pedro tá certo? Então o jogador tem que fazer meia culpa. E faltou também para ele entendimento para ter humildade e reconhecer e pedir desculpas, coisa que na nota oficial isso não teve. Pra quem? Como? O Pedro pediu desculpa pra quem? Pros jogadores? Para todo mundo. Ele Pros desrespeitou a jogadores não tem que camisa. pedir desculpa, Ele não. Mas desrespeitou a camisa por quê? Desrespeitou ele mesmo.
Não, Edu, ele desrespeitou ele mesmo, não os ele outros desrespeitou companheiros. os jogadores. Não. Ele Desrespeitou por quê? Ah, Edu, você como capitão, treinando no dia a dia, tem um jogador que tá fazendo corpo mole, tá lá no seu time, eu aí, tô como é sendo que é? prejudicado. Não tô prejudicando Não, os Edu, outros, ele desrespeitou Capela. o grupo de jogadores, ele desrespeitou a camisa do Flamengo, ele Aí eu desrespeitou o concordo. treinador, Aí eu ele desrespeitou concordo. todo Mas mundo. ele, Agora, ele não se Felipe empenhar no desculpa. treino e tá desrespeitando o jogador? Mano, esses caras falam muita merda, Você, mano. Cicinho, Você tá fala um monte de treinando. asneira e não pede desculpa pra mim? Mas aí é diferente, aí é outra E aí? coisa. Aí é outra questão. Você contar no dia a dia lá, tá se empenhando, dando seu... Vou dar um exemplo, no rachão. Você tá lá se matando, se doando, tá lá se divertindo, ou tá jogando, ou tá treinando sério. E tem um jogador no seu time, lá no seu coletivo, que tá fazendo corpo mole. Isso não é desrespeito com você? Não, isso é normal. Ah, é normal. Você Mano, tá ele falando falou que o normal. Felipe Luiz... O que o Felipe Luiz fez pra ser colocado no pedestal? Ah, então tá certo. Ele deve estar vendo O último a ser preguiçoso. futebol feminino. Estamos Não é normalizando possível. aqui no programa o jogador ser tirista, O normalizar desrespeitar é e ser não convocar, preguiçoso. É ele isso. só não convocou, É isso. só não Vocês estão convocou o normalizando cara o cara pra fazer o que ele quiser no campo de jogo. Tava congelado lá em Marte. É só não convocar o cara pra jogar. E quem tá sendo Você prejudicado? tá depondo contra a instituição, era um Aí ativo eu no concordo, clube. tem que pedir A desculpa Renata- pra instituição, A Renata acabou de falar. pro presidente, pro diretor. No Agora, elenco pros do jogadores, Flamengo não tem um jogador com as Só tem- características do Pedro, tá só colocando tem- Plata como Pedro, centroavante, quando se Bruno machucou, Henrique. foi num treinamento da seleção brasileira. Ele é um jogador diferenciado em condições plenas. Quando ele está em forma, ele passou por uma lesão gravíssima, o Marco Aurélio está aqui, pode falar sobre isso, uma lesão que não é simples de ser superada. Quando ele retornou antes da lesão, muita gente celebrou, nossa, o tempo previsto era maior, ele conseguiu abreviar esse tempo. Só que eu acho também que pro Felipe Luiz ter feito isso, gente, é a gota d'água total, porque o cara não mediu as consequências. Ele foi com tudo pra coletiva e não tava nem aí. E agora o Pedro e ele, olha, eu queria ter uma câmera, ser uma mosca pra ouvir esse diálogo entre os dois, hein, Marco? Não uma mosca branca. Eu acho engraçado todo mundo falar que Felipe Luiz passou do ponto, que isso e aquilo. Todo mundo não quer transparência. Não é isso que vocês reclamam, que não tem transparência no Corinthians, que não tem transparência no São Paulo, que o Palmeiras pouco se fala. Eu acho que foi excepcional. a Como diretor de posição. futebol, você estimularia essa declaração? Eu estimularia se eu tivesse convencido que o treinador está certo. Tivemos grandes, mas Muricy falava na cara de todo mundo, esse cara, bababá, comigo não. Quantas vezes eu vi o Muricy fazer isso e falar, tá aí o Cicinho que trabalhou com o Na Muricy. imprensa ele falava, doutor? Não cheguei a Chegou a trabalhar. trabalhar. Na imprensa, falou muitas vezes. Desse jeito não, doutor. Desse Não, mas O jeito essa não. foi uma Nem o senhor solada. falava desse jeito quando dirigente, doutor. Desse jeito aí não. Aí eu vejo isso daí como pessoal do treinador. Eu não vejo. Isso daí eu é não algo vejo. Eu pessoal acho que- com o jogador. Eu acho que bateu Os na caras tampa, pedem, eles realmente, os já- caras pedem Dorival, do São que Paulo. chega na entrevista e Mas fala o ninguém que expôs. quer, que Mas, ué, realmente mas chega uma hora que- precisa não ser, foram ser até a falado. imprensa e colocaram isso daí. Chega Deixa o uma doutor hora falar. que tem que falar Ele reclama a verdade, daquelas vocês não entrevistas gostam da verdade, engessadas pano quente. Você que vai fala seu- só o que Fica passando pano. o Quantas que é o vezes só que fica convém passando falar pano? para O cara foi pro lá, falou a jornalista para verdade sair que ele bonitinho. sentia de coração E quando o aberto cara e realmente deixou fala o claro que tem que se ser voltar falado, os caras a reclamam. trabalhar, volta Vai com ele, entender. não tem problema pessoal nenhum. Então eu acho que o Felipe Luiz fez muito bem. Quero ver se não vai ter. Dispor uma situação dessa. O senhor nunca Marco, fez isso, tá Marco, passando plano agora o senhor pro eu não Felipe fiz. Luiz. O senhor, quando dirigente, nunca Não, tomou com essa to- atitude pública. Com todo o E tá respeito, defendendo o que o assim, Felipe Luiz fez isso agora, daí uma tem que ser incoerência. resolvido, exatamente, É uma mas incoerência vocês gigantesca. agora não- É uma incoerência gigantesca. Isso é algo de ser resolvido internamente. Pô, a própria diretoria sempre deixa isso claro. Se tem algum problema, vamos resolver internamente. Quantas discussões? O Rogério Ceni teve a discussão com o Cuca, com o Omar lá. Fez o quê? Lá depois da Libertadores. Foi resolvido internamente. Mano, Foi resolvido pra chegar nesse internamente, ponto é internamente, porque tentou montou ali, resolver ferrou o internamente. treinador, irmão. Entendeu? E não- Então não é isso que conseguiu, acontece. pô. Chegou um Agora, ponto que teve que você explanar expor pra- um problema que você pra tem poder no grupo, mandar um isso recado daí, pros pra outros mim, jogadores, tá pessoal. ligado? O treinador expor o jogador é pessoal, porque quando você tem um problema e vê que tá afetando o grupo, reúne o grupo e Ele entrega. explicou relações técnicas, condição física, desinteresse pelo treino. Tem hora que alguém tem que falar a verdade. E eu tô com o Felipe Luiz. Eu queria ver alguém fazer isso com o Romário. É o seguinte, que não ia Tentaram. nem treinar, então e aí? Tentaram. É o seguinte, A tem única vários coisa pontos de vista aí, né? Guardado as devidas proporções como jogadores. Obviamente que o Romário é muito mais jogador que o Pedro, não estou nem comparando como jogador. Eu treinador, por exemplo, analisando, eu treinador, eu vivo no futebol há, sei lá, 40 anos. Eu treinador, punir o jogador não é tirar ele do time. Não é tirar ele do time, não, você não está punindo, não. Você pune o jogador de duas maneiras, mexendo no bolso dele, que é o que ele menos gosta, e pondo na arena para jogar. Outra coisa, se
o Felipe, ele está bravo com o Pedro, ele teve o ponto de vista dele, e ele deixou muito claro que ele está recebendo o Pedro de braços abertos se ele se dedicar, tudo bem. Mas tem treinador que gosta daquele leão de treino. Eu já fui assistir treino antes de transmitir clássico, eu falava, meu Deus, aquele cara vai arrebentar com o clássico. Chegava valendo, O marido dela jurava amor eterno, até que ela pegou ele no flagra com outra no motel. E o pior, ele nem se arrependeu. Não vi a cor da bola. Então é o seguinte, punir jogador afastando do time eu sou contra, porque é um patrimônio do clube. Eu acho que você tem que pegar o jogador e pôr ele em campo. Por quê? Não está produzindo, não está fazendo gol. Por quê? Aí a torcida vai cobrar ele, por causa daquilo. Aí perde o jogo, vai cobrar, perde o jogo, a culpa é do treinador. Mas eu te garanto uma coisa. Perde o jogo, a culpa é do treinador. Eu te garanto uma coisa, mesmo nessa nhaca nos treinamentos, o Pedro em campo, com a camisa do Flamengo, vai fazer a diferença. Ô, Lê, só acrescentar Não tem feito, né? A época, jogou 2 jogos tá da todo Copa mundo do Mundo falando e não que o fez Pedro nada. teve Né, problema mas com os outros treinadores. Teve com o Rogério Ceni, com o fulano e tal. Dorival, Sampaoli. Só que o Felipe tava e era jogador. Era jogador. Entendeu? E sempre ficaram do lado do Pedro. Ninguém sabe. Nesse momento. Não sei. Não, porque Não, ninguém nunca se foi posicionou. exposto. Não sei. Nunca foi exposto. Não sei. Como liderança, uma das lideranças, provavelmente ele chegava Você não acha assim. que o técnico do Flamengo é experiente, gente, dentro do futebol? Mano, os Você caras não falam acha que muita chegou num merda, limite cara. Que o cara não suportou mais, que ele tá vendo isso se repetir por várias vezes. E chegou contamina num o limite, grupo. o cara falou, eu não aguento Pô, mas mais. se decide ele também. chega, Uma hora você fala ele que não tem chega. que punir, outra hora você concorda com o Felipe. Mas eu não estou concordando com ninguém, eu estou analisando os fatos. Se eu não puder analisar os fatos. Mas você concorda aqui, com me quem? Você desculpa. acha que quem foi mais Entendeu? prejudicado, Você está Felipe na ou linha Pedro? do Chico, não é essa linha. Desculpa, eu não vou te responder. Eu não vou te responder. Você vai para um lado e para o Eu outro, não vou pô. responder isso e você e o Chico ficam atrelados para me derrubar aqui. Eu não vou discutir. Entendeu? Se o Davi Luiz, se o técnico do Flamengo, Felipe Olha, Luiz, ó, já fez saiu isso. do Davi eixo. Luiz está no Fortaleza. Se ele fez isso, deixa eu te falar. Se ele fez isso, deve ter um motivo para ele fazer Mas o Davi isso. Luiz também reclamou publicamente uma vez do O Davi Pedro. Luiz reclamou a vez do Pedro, lembra? É, isso aí foi bem. Agora, verdade. Chico, você imediatamente, porque agora já tá tudo tomando outra proporção, todo mundo já analisou. Eu já vi a entrevista do Felipe Luiz umas 8 vezes. Também, não é? E já li o pronunciamento do Pedro também, eu acho que numa proporção menor. Agora, Chico, logo que ele deu a entrevista, você já se posicionou. Você achou interessante esse aspecto da transparência, de falar para a imprensa, de vir a público e não medir as consequências. Porque a gente está vivendo um momento, infelizmente, eu sei que aqui tem ex-jogadores no qual respeito, e o futebol ele mudou de uns anos para cá. Não estou dizendo que ficou melhor ou pior, mudou. Mudou no sentido de profissionalismo, de intensidade, de exigência. Quando a gente fala necessidade, até porque o jogo exige isso. Quando a gente fala no treino, não quer dizer que o cara treine melhor do que os outros, como o chamado leão de treino. É dedicação. O Felipe usou palavras, Renata, que, na minha opinião, ele não deixou margem para interpretação. Quando ele fala em deboche... Beirar o ridículo. Beirar o ridículo, comportamento, ele está falando que isso incomodou também o grupo. Quando ele fala que se reuniu com os capitães, é porque os capitães também estavam incomodados com isso. Será que os caras então, não falaram na minha com ele? opinião, é muito claro, a gente não deu margem para interpretação. E se os jogadores do Flamengo resolverem falar, alguém vai criticar? Mas Pois a é. nota do Pedro falou que ele já se acertou com os jogadores Não, ontem. A nota dele. ele disse né? que conversou com os atletas. Gente, cadê a Até o Felipe era só o Felipe, agora é Felipe e Mas a Pedro. pergunta do milhão é: cadê a diretoria do Flamengo? Exatamente. Cadê os caras? Isso Cadê é o uma- Mato? Cadê isso todo é mundo? uma Cadê o verdade. voto? Concordo. Hein? Mas, Cadê todo gente, mundo? os Isso caras é uma deram verdade. carta branca pro Felipe, isso é fato. Silêncio diz isso. Mas tudo isso. bem, mas se eu sou treinador, Quem cala, se eu sou consente. treinador, não é mais fácil eu ir na diretoria e falar, olha, não quero mais esse cara, tá contaminando Mas você o acha grupo, que ele não se fez, vira. Cicinho? Pra ele falar isso, é porque ele já conversou 1, 2, 3, 5... Mas e o posicionamento da diretoria? Mas, ô, Cicinho, isso é Vocês estão postura falando de como se não diretor. houvesse uma Treinador conversa fazer interna. isso, é por isso que a gente tá aqui É pegando no raro, pé. é raro. Treinador fazer isso, Capelani tem razão quando fala. O diretor geralmente é que faz isso, não o treinador. Tá fora Ele aqui, tem tamanho tá pra isso. afastado e acabou o Everton diretor, não o Guimarães não treinador. se manifestou e agora é o seu momento, Everton. Que treta, hein? doutor. Felipe Luiz, Pedro, cada hora eu penso uma coisa aqui. Pesada, Renato. Doutor Galo. Pesada. Perguntaram aí, cadê a diretoria do Flamengo? A diretoria do Flamengo está fazendo acordo com o Cruzeiro aqui, roendo a corda pelo Matheus Gonçalves. Tudo ajustado, desde os valores, percentuais, aí 70-30, o Flamengo bateu o pé, disse que era 50-50, valor fixado e tal. Quando foi trocar documentos, roeram a corda. Essa é a diretoria do Flamengo atual e o Bato, que um dia fala de fair play, no outro diz que o Flamengo não pode ganhar só 3 vezes e meia aos demais clubes. Essa é a diretoria do Flamengo. Então tá uma esculhambação? Tá, mas vamos lá.
ninguém está dizendo aqui que está certo partir para porrada, mas você se lembra da treta do auxiliar lá, do preparador físico do Sampaoli com o Pedro. Aí problema com o Dorival, com o Rogério Ceni, agora com o Felipe Luiz. E estão colocando... Tudo bem, as coisas devem ser resolvidas internamente até um certo ponto, né? Porque chega um ponto também que o negócio fica numa miguelança tão grande, jogador de migué tem que ser exposto. Jogador que dá migué, lesa, clube, tem que ser exposto sim. Ou pelo diretor ou pelo treinador. Porque não dá para ficar em clube roubando. Não dá para ficar em clube dando migué em treino, enchendo o saco de grupo. Aliás, profissional que trabalha no meio e que fica só contaminando o grupo, tem que dar linha nesse cara, ninguém suporta. Então, daqui a pouco, o Felipe Luiz, que é um cara polido, mas o que ele ganhou? Ele não precisa ganhar nada. Ele precisa ser apenas um líder para chegar a detectar problema e tentar resolver de forma interna. Aí ele tenta uma vez, 2 vezes, 5, 10 vezes, não resolve. Chega um ponto que o cara não aguenta, sabe? O saco explode. Aí eu concordo. Ele vai para uma coletiva e fala o que tem que falar. Porque para o Felipe Luiz ir para uma coletiva e falar o que ele falou, é porque o negócio ficou insustentável. Para ele falar da maneira que ele falou, expondo o jogador, é porque ficou de uma maneira insustentável. Aí vai poupar. Aí não, vamos esconder isso da imprensa, da torcida, de quem ama o clube, de quem põe dinheiro no clube. Ah, para! Só acho que o Flamengo é muito melhor com Felipe Luiz e Pedro juntos e bem relacionados. E agora aquele recadinho, seguiremos para o YouTube na sequência. Existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. Ronaldão, é a sua vez de falar sobre Pedro, Felipe Luiz, diretoria do Flamengo, torcida. Você tá no time Pedro, você cortaram tá no time o Everton Felipe, falando, cara, só tava falando a verdade. Você tá fora, tá Eles gostam disso aí, ó, de brincadeirinha, de palhaçada. Aí chega o cara e bota pra F, corta o cara. Ponto. Agora, passar a mão na cabeça de um ou de outro, não. Aqui, pra mim... Tanto faz aí. Se riscar e pegar fogo, tá tudo certo. Agora é o seguinte, eu quero que vocês ganhem do Inter. Porque vai ter um confronto no Flamengo com 3 gols do Pedro. Vai ter esse confronto no Flamengo. Por que você não fala, eu quero que eles ganhem do Galo na Copa do Brasil? Por que você tem que pensar em Libertadores e nem Esse cara é muito chato, nem tá na Eu quero que o Pedro ainda fale assim, ó. Libertadores, nem na Sul-Americana. Eu quero que na entrevista o Pedro fale assim, eu não gosto do Felipe e estou cansado. E tá ficando interessante, já foi o Gerson, o Pulgar tá machucado, o Pedro não joga. Não, o Gerson não foi Pode aí, liberar né? mais uns, Felipe. Pode, não tem problema. Não tem problema. O elenco é bom, hein? Eu não me animaria. Aí você olha e fala assim, mas não tem Pulgar, tem Alan. Você imagina o Pedro, Cebolinha. Você imagina o Pedro na coletiva falando assim, eu não vou, depois de fazer 3 contra o Inter, ele fala assim, ó, eu não vou com a cara do Felipe e estou cansado. Porque ele tá mal fisicamente e não fala com o treinador. É isso que ele tem que responder, menina. Tem que jogar. E o Arias foi embora, e por quê, hein? E o Flamengo é um problema muito mais sério no momento para o Santos, que amanhã é o adversário do Flamengo. E o jogo é na Vila. E a maioria coloca o Flamengo como favorito. Menos o Edu. Vai tomar taca. Vamos ver. Vamos voltar para a realidade, Edu, pro ao vivo. Eu acho que quando ele falou aquilo tudo lá, ele expôs todo mundo, certo, Felipe Luiz? Lembra que eu falei no apito final? É que quem deu aval para ele falar foi a diretoria, saiu em todos os... Mas tudo bem que não deram crédito, não tem problema nenhum, tá tudo certo e tá tudo bem. Quando um treinador, ele banca uma fala dessa, ele tá com o aval da diretoria. Vamos supor que o tal de... Como é que chama o diretor lá? Boto caia. Cai o Boto. Entra um outro diretor, CEO, e que enxerga diferente o Pedro. Ô Felipe Luiz, os seus dias ficam contados no Flamengo. Presta atenção, hein? Olha os números do Pedro. Um jogador que, aqueles que não gostam desse menino, e eu sou fãzaço dele, eu nunca vi ele criar nenhum tipo de problema. Machucou o joelho, ficou um ano fazendo tratamento e voltou, né? Olha os números de um jogador que não treina uma semana, ele foi mal, vai. Foi. Não quis treinar, diminuiu o ritmo. O De Arrascaeta treina 100%. O Plata, o De La Cruz, então, treina 100%. É isso, do Gabigol.
Cuidado pro pai não cair, filho. 23 gols, 3 assistências. 2021, 46 jogos, 18 gols, 7 assistências. 2022, 59 jogos, 29 gols, 7 assistências. 2023, 61 jogos, 35 gols e 4 assistências. 2024, 43 jogos, 30 gols e 8 assistências. Então, 30, 60, 65, 85, 85, 94, 104, 112, 113, 113, 123, 133, 136 gols. Não sei se eu somei direito. Quase 136 gols. 24, em 2024 ele teve a lesão do joelho ainda. E ele teve a lesão do joelho. Pô, não dá pra entender. Ô, Pedro, pô, essa semana você pipocou, eu tirei você do Mundial. Mas o que tá acontecendo? Agora vem, beira o ridículo, não treinou, chamou o cara quase de covarde, né? É que o grupo não sei o quê, grupo de jogador. Pô, eu fui jogador, irmão. Tem um lugar que os caras são traídos, é jogador, irmão. Ainda mais quem não joga. Ainda mais quem não joga. Porque treinador tem só 11 jogadores. Amigos. Souza? Só 11 amigos. Mais ou menos ainda. Mais ou menos lá, ainda. né? E olha mais lá. ou menos ainda. E olha lá. Veloso. Assim, o Felipe parou de jogar agora, né? Sabe que... Quem é que não passou uma semana que não treinou direito porque tava com algum problema, tava puto lá, porque não tá jogando, tá treinando? Quem é que não fez isso? Quem que nunca fez isso? E o Felipe, com certeza, até o Felipe já fez isso, com certeza. Então, eu acho que expor o Pedro dessa maneira assim é totalmente desnecessário. Todos os problemas, mesmo que o Felipe estava desgastado Jacão, vem cá. com o Pedro, Jacão, vem cá, Jacão. mesmo estando desgastado, eu acho que o Felipe não tem que expor o atleta desse jeito. Resolve lá dentro, resolve lá dentro. E a gente já viu muitas vezes, quando o treinador expõe assim um jogador... Tudo bem, Jacão? Boa tarde. Sabe que tem vida curta. Estilo, hein? Sabe que é... E aí, rapaziada, o que vocês acharam desses comentários aí? Principalmente do jogo aberto. O Neto a gente sabe que já fala merda o tempo todo, é normal. Ele quer... Aonde tá dando audiência, ele tá cortando pro lado que tá dando audiência. Tá falando que o povo quer ouvir. Mas algumas pessoas lá do jogo aberto, igual o Capelani lá, falam muita merda, mano. Os caras conseguem ser anti num nível que não dá, mano, não dá. O Edu Dracena falando que o Santos vai ganhar do Flamengo. Pô, o Santos tá brigando pra não cair, cara. Eu não sei quem tá pior, o Santos ou o São Paulo. O único que falou meio coerente ali foi o mineiro lá, até esqueci o nome daquele mineiro. Pô, o cara começou falando uma merdinha, né, da diretoria, porque tava puto com a negociação lá, que deu errado no Matheus Gonçalves. Mas aí começou a falar as verdades, que era do Felipe Luiz, tem que expor mesmo o jogador insatisfeito, que provavelmente já tentou de tudo quanto é forma ser resolvido internamente, não conseguiu, e chega uma hora que ninguém aguenta, cara. Realmente, se você não expor, se você não ser pulso firme, você acaba perdendo o grupo e você tem que dar o recado para os outros jogadores, entender que quem tá no comando é você e que se não quiser treinar vai ficar de fora, pô. Nem que bote um moleque da base ali. Ah, mas tá metendo 30 gols no ano, não interessa, pô. Tá metendo 30 gols no ano, mas tá sendo pago pra isso. Tá ganhando 1,5 milhão, 2, se bobear até mais. Então, a obrigação dele é meter 50 gols, não é nem 30. É 1 gol por jogo. E é isso, rapaziada. Qual a opinião de vocês a respeito disso aí? Deixa aí nos comentários, se der, se for possível. Quem for flamenguista aí, principalmente, dá uma moral, se inscreve no canal. E é isso, tamo junto, curte o vídeo e é nóis.